O FII em Foco de hoje é o TEVRI 11, o Tívio Renda Imobiliária. A gente tem aqui uma novidade, né? Um relatório de cara nova. A Tívio fez uma mudança aqui, ficou bem bonito, ficou com umas cores bem legais. Eles alteraram aqui alguns elementos, né, do relatório, ficou bem legal. Eu acho que poderiam ter aproveitado para mostrar aqui algumas imagens dos imóveis do fundo. Essa informação a gente encontra lá no site, no RI do fundo, mas assim, é legal, né? A gente abrir o relatório e poder ver no próprio relatório. Algo que eu não gostei foi isso aqui. A DRE, antigamente eles tinham um histórico de 1 ano, eles trouxeram agora aqui o acumulado dos últimos 12 meses e trouxeram 3 meses aqui. Tá bom. Poderia ser um pouquinho mais, eu gosto quando tem pelo menos uns 6 meses aí, mas também não é o pior, né? Tem muito fundo aí que traz somente 1 mês pra gente. Mas o que eu quero comentar mesmo, eu acho que o ponto principal do relatório da Tivio, do Tevri, né, é sobre a mudança na estratégia do fundo. Esse mês eles trouxeram aqui pra gente e eu achei interessante esse ponto aqui. No cenário atual, a concentração em um único tipo de ativo, agências bancárias, e a um único locatário, o Banco do Brasil, representam um ponto de atenção. A gestão vinha aí há algum tempo fazendo relatórios, né? Eu até mostrei um relatório muito legal que eles fizeram aqui sobre o fechamento das agências bancárias no Brasil. Eles mostraram para a gente que quem mais sofreu com isso foram as agências bancárias de bancos privados, os bancos públicos, né, no caso, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles não sofreram tanto com isso, até porque a carta de clientes é maior, os serviços são diferenciados, não tem como o Banco do Brasil falar para um cliente de bilhões, ah não, agora eu vou te atender pelo WhatsApp, eu acho que não faz nem sentido, né? E eu acredito muito que o Banco do Brasil vá fechar suas agências, mas não agora, num período muito longo, então vai demorar bastante e que eles não vão fechar todas. Eu não acredito que um banco do porte do Banco do Brasil irá fechar todas as suas agências, tá? Eu acredito que serão poucas. Bom, pensando nisso, a gestão começou a se movimentar, né? Agora eles são gestão ativa e eles começaram a vender imóveis, renovar o portfólio do fundo e até agora eles conseguiram um resultado de R$ 2,15 por cota, sendo que teve uma aqui que foi bem mais expressivo, né? Que é a agência de Juiz de Fora. Foi um imóvel que gerou aí R$ 1,60 por cota para os cotistas do fundo. E o fundo vai ficar até 2017 distribuindo rendimento não recorrente. Isso até agora, né? Eu acredito que eles vão continuar vendendo imóveis e esse prazo aqui provavelmente vai prolongar um pouco mais. Outro ponto que eu quero comentar aqui é sobre os critérios que eles usam para decidir quais são os imóveis que eles vão comprar e vender. Então, eles trouxeram para a gente aqui alguns pontos, critério, por exemplo, representatividade dos ativos, ocupação eficiente, qualidade e estado de conservação. A gente sabe que esses imóveis foram adquiridos lá em 2012, né? O fundo ele é bem antigo em si, então eles têm que manter esses imóveis sempre atualizados, por isso eles gastaram um bom dinheiro aí com retrofit. Também flexibilidade, se eles têm bastante imóveis em portfólio, e se esses imóveis, caso o Banco do Brasil decida devolver alguns deles, eles podem, por exemplo, fazer uma adaptação, faz uma reforminha ali e adapta para um outro tipo de inquilino, um supermercado, uma academia, uma clínica, né? Potencial construtivo e estratégico, no caso, para fazer uma expansão, né? Dependendo muito do inquilino que esteja no imóvel, talvez seja interessante para a operação dele. Agora, o ponto principal, que é a utilização do capital. Até agora, eles estão usando para fazer obra, para fazer melhoria nos imóveis, mas a partir de agora, eles confirmaram aqui para a gente que os recursos dessas vendas de imóveis serão usados para adquirir novos imóveis e de preferência que esses imóveis venham aí com outros inquilinos, né, já alocados. E assim a gestão está trabalhando aí para fazer uma renovação do portfólio. É importante a gente ter em mente que o Tevri, ele não é o primeiro que está seguindo esse caminho já foi trilhado por outro fundo, a gente conhece bastante, o RBVA, ele começou lá como fundo de gestão passiva, começou como fundo de agências e ele foi
ao longo do tempo mudando, diversificando a carteira de inquilinos, de imóveis, e hoje ele é um fundo de varejo bem diversificado até. Eu acredito que o Tevri está seguindo exatamente o mesmo caminho, mas, na minha opinião, ele vai demorar bastante, porque, como eu disse, eu não acredito que o Banco do Brasil vá devolver todas as agências. Eu acredito que lá em 2027, quando acabar esses contratos atuais, eles vão devolver algumas, mas na minha opinião, o portfólio do Tevri em si, ele vai estar concentrado no segmento de agências e no Banco do Brasil por um bom tempo. Essa é a minha opinião, tá? E eu, sinceramente, não acho que é ruim, porque o Banco do Brasil é um excelente inquilino, é um AAA, né? Um inquilino com baixíssimo risco de crédito. Mas, enfim, a concentração, ela não é boa para ninguém, nem para o fundo, nem para o cotista. Mas aproveitando aqui o relatório, vamos falar então sobre o resultado do fundo. Esse mês eles conseguiram gerar uma receita de R$ 1,04, sendo que disso R$ 1,01 é só proveniente de aluguel. A receita desse fundo, a performance dele em si é muito boa, né? Ele performa muito bem, entrega bastante resultado e olha só, a despesa dele é muito baixa, né? Juntando aqui as despesas com os imóveis e a despesa do fundo em geral, são apenas 3 centavos, enquanto o fundo consegue gerar isso só de receita financeira. De rendimento não recorrente foram 7 centavos, o fundo vem recebendo aí mês a mês as parcelas dos imóveis que eles estão vendendo, então um resultado de R$ 1,07. Se a gente for olhar aqui a rentabilidade do Tevri ao longo do tempo, desde 2012, que foi quando ele surgiu, ele já rentabilizou para os cotistas 161,61%. É bastante coisa. O IFIX, nesse mesmo período, rentabilizou 123% e o IPCA acumulou 103%. Em relação a rendimentos, ele vem distribuindo aí algo entre R$ 1 e R$ 1,03. E eu tenho aqui um histórico desde 2016, não tenho o histórico completo aqui no Status Invest, mas de 2016 até agora o fundo distribuiu R$ 105,41 por cota, lembrando que o IPO dele foi a R$ 100. Pensando nisso, então, qual é o preço teto do Tevri? Eu coloquei aqui como rendimento recorrente R$ 1,01. Por quê? Porque fazendo uma análise bem conservadora, que é a que eu gosto de fazer, se a gente pegar somente a receita de aluguel, isso é o que ele vem gerando mês a mês, né? Até porque, como é só um inquilino e o contrato é o mesmo, então ele só vai fazer o reajuste lá no final do ano, acho que é novembro, outubro, novembro, e aí a receita é sempre a mesma aqui, ó. Como não houve nenhum atraso, nenhuma multa, nem nada, então, assim, eu gosto de fazer essa análise bem conservadora, considerando somente o aluguel. Então, eu coloquei aqui, e para ganho mínimo, eu vou colocar um título público, e como o 2029 está bem fácil aqui, eu vou colocar 7,39%. 7,39%. E aí, os fundos imobiliários, a gente costuma cobrar aí um prêmio de uns 2%, mais ou menos. Então, seria um preço teto de R$ 129,07. Mas o Tevri, ele é de um segmento que muita gente não gosta, então você pode acabar já cobrando um prêmio a mais pelo segmento, e como ele tem uma concentração muito grande em apenas um inquilino, a gente pode colocar ainda mais. Eu vou colocar 4% aqui. Então, o Tevri paga um prêmio de 4% em relação aos títulos públicos e o preço teto seria R$ 106,41, teria ainda 15% de desconto. Vamos ver se ele paga mais? 5% paga também, vamos ver mais que 5%. 6% já não paga, então vamos ver aqui 5,5%. O Tevri consegue pagar hoje até 5,5% de prêmio, e aí o preço teto dele seria R$ 94,03. Lembrando que isso é uma análise mais conservadora, porque o fundo consegue gerar um pouquinho mais de receita devido ao rendimento que ele tem em caixa, né? O recurso que ele tem em caixa. Bom, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião sobre o fundo. Eu acredito que ele vai sim conseguir essa diversificação, mas na minha opinião vai demorar bastante, e eu não vejo como tão arriscado agora devido à qualidade do inquilino, mas sim, concentração é um risco para quem tem uma carteira pequenininha, por exemplo, a minha, então eu não invisto no Tevri. Se é um investidor que tem ali uma carteira maior, eu sempre falo isso aqui,
Se você tem uma carteira maior e bem diversificada entre os fundos imobiliários, não tem por que ter medo de ativo monoinquilino, ativo monoativo, mas essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você é cotista do Tevri? Você pensa em ser? Há quanto tempo você investe? Porque eu já percebi que o cotista do Tevri, ele é muito aquela mentalidade de comprar e levar para o resto da vida e um pouco muito mentalidade de gestão passiva, né? É como se os cotistas do Tevri, eles não quisessem que o fundo tivesse mudado para gestão ativa. Eu tenho essa impressão. Eles querem aquele fundo que está rentabilizando bem, performando bem desde 2012. Mas aqui não dá para ser assim, né? Se fosse, por exemplo, um segmento de shopping, que a gente sabe que não vai acabar nunca, não sei, supermercados, um varejo, talvez, mas no segmento de agências bancárias está um pouquinho complicado. Mas eu já deixei a minha opinião sobre isso, né? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.